quando esse esforço vem de gente que construiu essa polarização, de gente que nos últimos 30 anos foi responsável por criar essa coisa do nós contra eles. E tá muito claro, cara, quem criou isso foi o... Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho que começa com o texto que eu vou ler aqui, que depois eu publico nas redes sociais, seguido do comentário. E o comentário é patrocínio de quem? Da Synapse Soluções. A Synapse Soluções é especialista em levar automação para máquinas, indústrias, secadores de grãos e também no controle de temperatura de silos e armazéns. Eu fui visitá-los em Campo Grande e pude ver a base sólida em engenharia elétrica e no desenvolvimento de software dos caras, meu. Com uma equipe engajada e super qualificada, a Synapse mergulha dentro dos problemas dos clientes para criar soluções personalizadas. De aplicativos para celular até sistemas completos de gestão de dados, tudo pensado para atender exatamente o que cada cliente precisa. Na Synapse, os desafios são vistos como oportunidades para inovar. Confira lá no @Synapse Soluções, onde a inovação e excelência se encontram. E aí, hein? Sofrendo de luto político, é? Luto político é quando sentimos perda de segurança, confiança ou esperança no futuro por conta dos políticos que elegemos. Quem nunca, né? A governança irresponsável, a desintegração das estruturas políticas, a instabilidade social, as crises econômicas e a distorção de fatos pioram muito o luto político. Muitas pessoas acabam se deslocando para extremos no espectro político e aí, meu caro, é tiro, porrada e bomba. Um lado sente indignação moral pelas opiniões do outro, ativando respostas defensivas ou até agressivas. Aumenta a sensação de ameaça constante. Entramos em modo de sobrevivência e reagimos lutando, insultando quem discorda de nós, fugindo dos noticiários, nos congelando com apatia política, concordando com opiniões políticas, mesmo que discordemos internamente. Para não ficar mal com a patota, né? Nossas expectativas sobre como o mundo funciona são formadas na infância, se estendem pela vida adulta e são influenciadas pelas experiências de apego que tivemos quando éramos pequenos. O luto político é como uma violação desse nosso mundo presumido, um rasgo no tecido social de um sistema político ou nação com a qual nos identificamos. Entramos em desequilíbrio. Nossas crenças mais importantes são questionadas e a forma como entendemos o mundo começa a desmoronar. Precisamos criar uma nova maneira de entender o mundo que inclua essas novas experiências e perdas. E como é que se lida com o luto político? Tentando encontrar maneiras de nos conectarmos às pessoas que pensam diferente de nós. Isso não quer dizer que precisamos mudar nossos valores ou aceitar coisas erradas, mas sim pensar cuidadosamente sobre os motivos das divisões e tentar entender o que está causando tanta briga. Todos sentimos tristeza e dor por causa das divisões políticas. Precisamos tentar encontrar maneiras de nos conectar com os outros apesar das diferenças, para ajudar a diminuir os danos para nós e para nossa comunidade. Pode ser difícil, mas focar na conexão com os outros, em vez de no conflito, pode ajudar a resolver os problemas de forma muito mais positiva. A menos que o outro seja uma cavalgadura. Mas e se o outro for eu? É isso aí, cara. Aproveita o embalo aqui. Gostou? Não gostou? Entra aqui embaixo, entra aqui embaixo. Se estiver no YouTube, deixa lá seu like, o triplo C, vai. Curta, compartilhe, comente, conte para todo mundo que esse conteúdo merece ser mostrado a mais gente e a gente vai crescendo devagarinho. Aquela plaquinha de papel, ela vai virar uma placa de gente grande. Vamos chegar em 100 mil, como é que é? Curtidores, seguidores, sei lá o que é. Eu sei que está em 48 mil e vai devagarinho, né? Vamos lá? Então, camiseta do dia, olha aqui, é Nelson Rodrigues. Sou reacionário, reajo a tudo que não presta.
Ai, cara, numa figura lá. Então, esse texto eu botei aqui porque começou uma baita onda. Você deve estar ouvindo uma onda aí, né? Do pessoal do nem, né? Nem sou do lado de lá, nem sou do lado de cá, eu sou do meio, eu tenho que conversar com um, com outro, etc e tal. Bom, eu acho que essa é uma posição que, quando ela é honesta, ela é a posição a ser assumida, cara. Nada de extremos. Os dois extremos têm problemas. É por definição, né, cara? Quem está no extremo nem admite a convivência com outro extremo. Quem consegue trafegar entre os dois, absorvendo o que tem de bom dos dois lados, consegue ter um caminho um pouco mais, eu diria até próximo da verdade, né? O que tem acontecido é uma manipulação brutal, cara. Tem gente que não está nos extremos, mas finge estar por uma conveniência política. Qual é o extremo bom da hora para eu ganhar algum, cara? É lá que eu vou, né? Se eu mudar de lado, muda para a gente acabou de ver um monte de gente mudando de lado de uma forma agressiva que você consegue nem entender, né? Como é que alguém pode mudar de opinião dessa forma? Alguém que é hoje completamente diferente do que era algum tempo atrás. E as pessoas dizem, Luciano, mas a gente pode mudar de opinião. Cara, eu concordo. A gente não só pode, como deve mudar de opinião. A questão toda é que você não deve mudar princípios. Princípios é complicado, cara. E eu tô vendo gente mudando princípios. Né? O cara que se negava a aceitar determinadas ideias, hoje não só aceita, como as defende. Né? Isso está acontecendo em todo lado. Na imprensa, especialmente na imprensa, né, que é o que mais aparece, no mundo do trabalho, em todo lado aí está acontecendo isso. Né? Mas deixa eu voltar para aquele ponto que eu coloquei no texto aqui logo no início. Né? A coisa do luto político é o que nós estamos vendo agora acontecer. Tem um monte de gente de luto, porque acreditou em determinadas promessas que acabaram não acontecendo. Né? E chega até a ser engraçado, porque era gente que defendeu com tanta veemência algo que estava claramente destinado a dar errado, que agora quando vê a coisa dar errada e vira e fala, puxa, a orelhinha caída, né? Pô, eu tô com medo, né? Eu chamo de Arminions, né? São os hashtag Arminions. Aqueles caras que parece que viviam em outro mundo, viviam em Nárnia, não sabiam o que estava acontecendo, acreditam num discurso antiquíssimo, né? E olha eu aqui já detonando um lado, né? É claro, né? Tem coisas que você não consegue como é que é? Passar pano, não dá para passar pano, né? Mas o que está acontecendo agora, e que eu tenho visto de montão, é um monte de gente se aproveitando desse momento aqui, que é o momento do, cara, vamos tentar botar panos quentes, vamos acalmar. Então, eu acho extremamente positivo o pedido ou o esforço que alguém faça para tentar botar os lados para conversar, né? Para tentar fazer com que esses lados conversem. Agora, quando esse esforço vem de gente que construiu essa polarização, de gente que nos últimos 30 anos foi responsável por criar essa coisa do nós contra eles. E tá muito claro, cara. Quem criou isso foi o Lula. Aliás, o Lula não. Foi o think tank que trabalha atrás do Lula, né? Que criou essa coisa do nós contra eles. Isso foi implementado. Cara, eu tenho um livro escrito em 2004, 2009, onde eu conto exatamente, cara, o que está acontecendo. Tem um fosso sendo construído e as pessoas vão ficar uma de cada lado desse fosso, né? E a soma, eu até usei num dos meus livros, né? Como é que era? Era um argentino que falou isso. 2 meios Brasis, a soma de 2 meios Brasis nunca vai dar um Brasil inteiro. Né? E foi o que foi construído, cara. E agora, essa mesma gente que construiu aparece para dizer que não, vamos aqui botar pano. Sabe por quê? Porque as coisas não estão indo bem para eles. Então agora eu preciso fingir que eu sou o cara da conciliação. E não tem conciliação. Não existe conciliação em extremos, cara. Se o cara tá no extremo, se o cara construiu a carreira dele num extremo, ele não vai conciliar. Ele vai querer eliminar o outro extremo. Então, nós temos que tomar muito cuidado agora com esse pessoal que aparenta estar em luto político e de repente aparece como o cara da... Eu sou o cara da conciliação, né? Abra o olho, cara. Né? Se você conhece alguém que tem esse discurso, dá uma olhada no passado dessa pessoa, vê como é que era. Né? Vê o que ela mudou. Ela mudou seus princípios. Se ela mudou princípios, nós temos um problema, cara. Eu prefiro 1 milhão de vezes sentar para conversar
com um sujeito que seja totalmente oposto a mim, que tem ideias que são totalmente contrárias às minhas, mas que eu entendo que ele está defendendo princípios, do que um sujeito que troca seus princípios e os manipula, né? Tem até uma frase do Groucho Marx, muito interessante, que ele falava o seguinte: se você não gostou dos meus princípios, não se preocupe, eu tenho outros, né? Eu tenho outros para oferecer. Cuidado com esses revistas, cara. Cuidado com esse pessoal. Eu não estou dando nome aqui, não estou botando nome aos bois, porque o YouTube não gosta disso e até derruba, né? Mas dá para perceber quem são, né? Pessoalzinho muito de holofote, muito que apareceu do nada e de repente constrói toda uma história, e quando você vai ver, não tinha nada ali embaixo, a não ser sede de poder, vontade de aparecer e de estar nos holofotes, né? Isso é muito pouco, cara. Para mudar o país, para ter o Brasil que a gente precisa, tem que ir muito mais do que necessidade de aparecer e de ser político, sabe? Tem que ser alguém disposto a trabalhar, a se oferecer em sacrifício, né? E a entender que em determinados momentos, cara, eu vou ter que sentar na mesa com o meu inimigo, sim, ou com o meu adversário. Inimigo é muito forte. Meu adversário, e tentar encontrar o que nós temos em comum. E a hora que isso acontecer, esse pessoal vai tomar um tremendo susto, né? E aquela velha história que se diz por aí, que eu tenho 80% em comum com você e nós discordamos em 20%. Nós não somos os 20% que discordam, nós temos que ser os 80% que concordam e a partir daí tentar construir algo positivo. Caso contrário, cara, vai ser isso que nós estamos vendo aí. É tiro, porrada e bomba. Sabe onde isso vai levar? Lugar nenhum.